de 17 de março desse dia ou de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Título I. Da Lei de Orçamento. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 2 graus. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1. Grau. Integrarão a Lei de Orçamento. Estará na LOA o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. Estará na LOA o quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo número 1. Estará na LOA o quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. Estará na LOA o quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei de Orçamento. Acompanhará a LOA os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Acompanhará a LOA os quadros demonstrativos da despesa, na forma dos anexos NS 6 a 9. Acompanhará a LOA o quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. Artigo 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2 graus. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvados os investimentos denominados programas especiais de trabalho. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se como despesa no orçamento da entidade obrigada a transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas será por base dos dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Artigo 7 graus. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para. Na LOA pode haver autorização para o Executivo abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas às disposições do artigo 43. Na LOA pode haver autorização para o Executivo realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. Parágrafo 1º. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2 graus. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. Artigo 8º. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3º e 4º, obedecerá a forma do anexo número 2. Parágrafo 1 grau. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, parágrafo 4 graus e 13, serão identificados por números de código decimal na forma dos anexos NS 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo número 5. Parágrafo 3 graus. O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2º. Da Receita. É a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Tributo é a receita derivada. Tributo é a receita derivada. Tributo é instituído pelas entidades de direito público. Tributo compreende impostos, as taxas e contribuições. Os produtos dos tributos se destinam ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Tributo é a receita derivada. Tributo é a receita derivada. Tributo é instituído pelas entidades de direito público. Tributo compreende impostos, as taxas e contribuições. Os produtos dos tributos se destinam ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Parágrafo 1º. São receitas correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo número 1, não constituirá item de receita orçamentária. Parágrafo 4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: receitas correntes, receita tributária, receita corrente, impostos, taxas, contribuições de melhoria, receita de contribuições é receita corrente, receita patrimonial é receita corrente, receita agropecuária é receita corrente, receita industrial é receita corrente, receita de serviços é receita corrente, transferências correntes é receita corrente, outras receitas correntes é receita corrente, classificação econômica das receitas de capital, receitas de capital, operações de crédito são receitas de capital, alienação de bens é receita de capital, amortização de empréstimos é receita de capital, transferências de capital é receita de capital, outras receitas de capital é receita de capital. Capítulo 3º. Da despesa. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Parágrafo 1º. Classificam-se como despesas correntes de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Parágrafo 2º. Classificam-se como despesas correntes transferências correntes as dotações para despesas as quais não corresponde a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atenderem a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 3º. Consideram-se subvenções para os efeitos desta lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. Subvenções econômicas as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Parágrafo 4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Parágrafo 5º. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a
Inversões financeiras, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Inversões financeiras, as dotações destinadas à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital. Inversões financeiras, as dotações destinadas à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Parágrafo 6º são transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior. São transferências de capital as dotações para amortização da dívida pública. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema: despesas correntes. Despesas de custeio. Pessoa civil é despesa corrente de custeio. Pessoal militar é despesa corrente de custeio. Material de consumo é corrente de custeio. Serviços de terceiros são despesas correntes de custeio. Encargos diversos são despesas correntes de custeio. Transferências correntes. Subvenções sociais são despesas correntes de transferência corrente. Subvenções econômicas são despesas correntes de transferência corrente. Inativos são despesas correntes de transferência corrente. Pensionistas são despesas correntes de transferência corrente. Salário família e abono familiar é despesa corrente de transferência corrente. Juros da dívida pública são despesas correntes de transferência corrente. Contribuições de previdência social diversas transferências correntes. Despesas de capital. Investimentos. Obras públicas são investimentos. Serviços em regime de programação especial são investimentos. Equipamentos e instalações são investimentos. Material permanente é investimento. Participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas é investimento. Inversões financeiras. Aquisição de imóveis são inversões financeiras. Participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento é inversão financeira. Constituição de fundos rotativos é inversão financeira. Concessão de empréstimos é inversão financeira. Diversas inversões financeiras. Transferências de capital. Amortização da dívida pública é transferência de capital. Auxílios para obras públicas são transferências 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 de capital. Auxílios para equipamentos e instalações são transferências de capital. Auxílios para equipamentos e instalações são transferências de capital. Auxílios para equipamentos e instalações são transferências de capital. Auxílios para obras públicas são transferências de capital. Auxílios para inversões financeiras são transferências de capital. Auxílios para inversões financeiras são transferências de capital. Auxílios para inversões financeiras são transferências de capital. Auxílios para obras públicas são transferências de capital. Auxílios para equipamentos e instalações são transferências de capital. Outras contribuições são transferências de capital. Auxílios para obras públicas são transferências de capital. Amortização da dívida pública é transferência de capital. Amortização da dívida pública é transferência de capital. Artigo 14. Constitui unidade orçamentária ou agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Parágrafo 1º. Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Parágrafo 2º. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente de duração superior a 2 anos. Seção I. Das despesas correntes. Subseção única. Das transferências correntes. Das subvenções sociais. Artigo 16. Fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. Das subvenções econômicas. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda pelo governo de gêneros alimentícios ou outros materiais. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Seção 2ª. Das despesas de capital. Subseção 1ª. Dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Subseção 2ª. Das transferências de capital. Artigo 21. A lei de orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2º. Da proposta orçamentária. Capítulo I. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios, compor-se-á de mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômico-financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Projeto de lei de orçamento. Tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. A receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta e a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.
Quarta, especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2º. Da elaboração da proposta orçamentária. Seção 1ª. Das previsões plurianuais. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo, um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado acrescentando-se as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. As despesas a conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no título 10º desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e de aplicação de capital. Seção 2ª. Das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso 3º, letras D e F. Justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada segundo as rubricas, para servirem de base à estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações seriam remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos 3 últimos exercícios pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3º. Da elaboração da lei de orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para a despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Título 4 do exercício financeiro. Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, à ordem cronológica. Artigo 38. Reveste a dotação a importância de despesa anulada no exercício, quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se a receita do ano em que se efetivar. Artigo 39. Os créditos da fazenda pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Parágrafo 1º. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa em registro próprio, após apurada sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Parágrafo 2º. Dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados, por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Parágrafo 3º. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra na data da notificação ou intimação do devedor pela autoridade administrativa ou a sua falta na data da inscrição da dívida ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Parágrafo 4º. A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, a multa e juros de mora e ao encargo. Parágrafo 5º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Artigo 39. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município poderá ceder onerosamente, nos termos desta lei de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, igual à alteração de 2024. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, a seção dos direitos creditórios deverá, 2024, preservar a natureza do crédito de que se tenha originado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios desse crédito, igual à alteração de 2024. Manter inalterados os critérios de atualização ou correção de valores e os montantes representados pelo principal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas de vencimento, os prazos e os demais termos avançados originalmente entre a Fazenda Pública ou o órgão da administração pública e o devedor ou contribuinte, igual à alteração de 2024. Assegurar à Fazenda Pública ou ao órgão da administração pública a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os direitos cedidos, igual à alteração de 2024. Realizar-se mediante operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade, compromisso ou dívida de que decorra a obrigação de pagamento perante o cessionário, de modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça a todo tempo com o devedor ou contribuinte, igual à alteração de 2024. Abranger apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito, assim como recair somente sobre o produto de créditos já constituídos e reconhecidos pelo devedor ou contribuinte, inclusive mediante a formalização de parcelamento. Ser autorizada na forma de lei específica do ente, pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência. Realizar-se até 90 dias antes da data de encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. Parágrafo. Segunda sessão de direitos creditórios preservará a base de cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento. Parágrafo. Terceira sessão de direitos creditórios não poderá abranger percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais, pertençam a outros entes da Federação. Parágrafo. 4. As sessões de direitos creditórios realizadas nos termos deste artigo não se enquadram nas definições de que tratam os incisos 3ª e 4ª do artigo 29 e o artigo 37 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público.
Parágrafo 5º. As cessões de direitos creditórios tributários são consideradas atividades da administração tributária, não se aplicando a vedação constante do inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal aos créditos originados de impostos respeitados os parágrafo 2º e 3º deste artigo, igual a alteração de 2024. Parágrafo 6º. A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 44 da LRF, devendo se destinar pelo menos 50% desse montante a despesas associadas a regime de previdência social e o restante a despesas com investimentos, igual a alteração de 2024. Parágrafo 7º. A cessão de direitos creditórios de que trata este artigo poderá ser realizada por intermédio de sociedade de propósito específico, criada para esse fim pelo ente cedente, dispensada nessa hipótese a licitação, igual a alteração de 2024. Parágrafo 8º. É vedado à instituição financeira controlada pelo ente federado cedente. A instituição financeira controlada pelo ente federado cedente não pode participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios desse ente. A instituição financeira controlada pelo ente federado cedente não pode adquirir ou negociar direitos creditórios desse ente em mercado secundário. A instituição financeira controlada pelo ente federado cedente não pode realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos creditórios desse ente. Parágrafo 9º. Disposto no parágrafo 8º deste artigo não impede a instituição financeira pública de participar da estruturação financeira da operação, atuando como prestadora de serviços. Parágrafo 10. A cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa é limitada ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder autorização legislativa para a operação. Título V. Dos créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para a abertura dos créditos suplementares e especiais, desde que não comprometidos. É recurso para a abertura de crédito suplementar ou especial, desde que não comprometido o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. São recursos para a abertura de crédito suplementar ou especial, desde que não comprometidos os provenientes de excesso de arrecadação. São recursos para a abertura de crédito suplementar ou especial, desde que não comprometidos os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. É recurso para a abertura de crédito suplementar ou especial, desde que não comprometido o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4 graus. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Título 6º. Da execução do orçamento. Capítulo I. Da programação da despesa. Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da lei de orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: assegurar às unidades orçamentárias em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. Manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa, realizada de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Artigo 49. A programação da despesa orçamentária para efeito do disposto no artigo anterior levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Artigo 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Capítulo 2º. Da Receita. Artigo 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Artigo 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Artigo 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Artigo 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem. Parágrafo 1º. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data e assinatura do agente arrecadador. Parágrafo 2º. Os recibos serão fornecidos em uma única via. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3. Desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Capítulo 3º. Da despesa. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar, no último mês do mandato do prefeito, mais do que o décimo da despesa prevista no orçamento vigente. Parágrafo 2º. Fica também vedado aos municípios no mesmo período assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. Parágrafo 3º. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito. Artigo 60. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. Parágrafo 2º. Será feito por estimativa ao empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Parágrafo 3º. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1. A verificação para a liquidação da despesa tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar. A importância exata a pagar. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo. A nota de empenho. Os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.
A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base a nota de empenho. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho azarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídas por estabelecimentos bancários credenciados em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Artigo 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei de orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, façam na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Artigo 69. Não se fará adiantamento ao servidor em alcance nem é responsável por dois adiantamentos. Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. Título 7º. Dos fundos especiais. Fundos são instrumentos orçamentários criados por lei para vinculação de recursos ou conjunto de recursos destinados à implementação de programas, projetos ou atividades com objetivos devidamente caracterizados. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Fundos especiais. Fundos são reservas de dinheiro afetadas à satisfação de determinadas e específicas finalidades. Fundos consistem na individualização dos recursos e na sua vinculação a uma área específica. Fundo é toda reserva de receita para aplicação determinada em lei. Fundo é reserva em dinheiro ou patrimônio líquido constituído de dinheiro, bens e ações afetado pelo Estado, a determinado fim. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Art. 71, Lei 4.320/64. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Como não titularizam interesses próprios, não contam com personalidade jurídica. São apenas dotações destinadas a um fim específico. Requisitos. As receitas a eles destinadas sejam especificadas. B. Vinculação a determinada finalidade de programa. C. Normas peculiares poderão prever formas como recursos serão empregados. Forma de aplicação ocorrerá por meio de dotação na LOA ou em créditos adicionais. Salvo lei em contrário, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. A criação de um fundo especial deve ser aprovada pelo Poder Legislativo. Fundos especiais podem ter suas receitas provenientes de taxas, contribuições e transferências. A gestão dos fundos especiais deve ser realizada por uma unidade gestora específica. Fundos especiais são criados por lei específica e têm receitas vinculadas a finalidades determinadas. A aplicação dos recursos dos fundos especiais deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A prestação de contas dos fundos especiais deve ser realizada anualmente, conforme as normas de contabilidade pública. O recebimento dos recursos do Fundeb deve ser registrado como uma variação patrimonial aumentativa, VPA, e os valores devem ser controlados separadamente. O recebimento dos recursos do Fundeb deve ser registrado como uma variação patrimonial aumentativa, VPA, e os valores devem ser controlados separadamente. Em regra, o saldo positivo de fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito desse mesmo fundo. Em regra, o saldo positivo de fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito desse mesmo fundo. O saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, salvo lei em contrário. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. Cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Artigo 71. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas vinculadas à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. A criação de fundos aumenta a rigidez orçamentária, reduzindo o grau de discricionalidade do administrador e do legislador na decisão de utilização dos recursos arrecadados, pois tais recursos ficam vinculados aos fundos criados. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Fundo público criado por meio de lei ordinária com dotação genérica e sem especificação dos gastos concretos de sua atuação será analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como regular, pois os fundos são exceção ao princípio da especificação e da unidade da tesouraria. Artigo 72. Para aplicar os recursos vinculados aos fundos especiais, usa-se a dotação da LOA ou de crédito adicional. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Ou seja, para aplicar os recursos vinculados aos fundos especiais, usa-se a dotação da LOA ou de crédito adicional. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. A regra é o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço ser transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. Só não transfere se houver determinação contrária em lei. O saldo positivo do fundo apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, salvo se a lei que o instituiu contiver disposição em contrário. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Constitui fundo especial produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos têm natureza jurídica, porém os fundos não possuem personalidade jurídica e estão vinculados a um órgão da administração direta ou indireta, ou seja, são despersonalizados. Em regra, os fundos especiais pertencem ao orçamento fiscal e da Seguridade Social. O fundo especial deve ser criado por lei para posteriormente ser consignado na lei orçamentária. O fundo especial deve ser criado por lei e suas dotações são consignadas na lei orçamentária. O saldo positivo do fundo especial apurado em balanço patrimonial permanece vinculado ao mesmo fundo. O saldo positivo do fundo especial apurado em balanço patrimonial permanece vinculado ao mesmo fundo. A criação de fundos aumenta a rigidez orçamentária, reduzindo o grau de discricionalidade do administrador e do legislador na decisão de utilização dos recursos arrecadados, pois tais recursos ficam vinculados aos fundos criados. Cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. Cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. Cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. Cabe à lei complementar estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundos. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
Até o final do segundo exercício financeiro de 2023, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada exercício, poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente. Se ao fim de 2023 o ente não tivesse dívida pública a amortizar, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo valeu para 2023, seria de livre aplicação. Isso não se aplicou aos fundos públicos de fomento e desenvolvimento regionais, que são fundos de incentivo fiscal, operados por instituição financeira de caráter regional, Banco do Nordeste, base, etc. É vedada a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Fundos são exceções aos princípios da especificação e da unidade de tesouraria. Os fundos especiais de natureza contábil são constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra o Caixa do Tesouro Nacional. É vedado transferir para fundos os recursos financeiros oriundos de repasses ou decimais. Não pode transferir os recursos financeiros oriundos de repasses ou decimais para fundos. O ente recebedor de duodécimos não pode transferir os recursos financeiros oriundos de repasses ou decimais para fundos. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, dentre eles os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues a eles até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma de lei complementar. Repasse financeiro de din-din aos entes a quem pertence o dinheiro. Nesse sentido, lembre-se de que é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses ou decimais. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues em forma de duodécimos deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Ou seja, o que sobra no fim do ano dos duodécimos recebidos deve ser devolvido ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada na escrituração das contas públicas. As demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. A aplicação dos recursos de fundos ocorre mediante dotação a ser consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Se houver saldo positivo apurado ao final de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, salvo determinação em contrário da lei que o instituiu. Mesmo constituído sob determinado padrão, a lei que instituiu o fundo poderá especificar normas específicas para controle, prestação e tomada de contas ressalvadas. Nesse caso, a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Os fundos sujeitam-se à programação financeira e, em regra, obedecem às mesmas normas de execução orçamentária da União, salvo espécie de disposição em contrário da lei que os instituiu, e seus recursos podem ser aplicados segundo as normas definidas pelo Ministério da Fazenda. A utilização dos recursos encontra-se vinculada aos objetivos que o instituiu, não podendo ser utilizados para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados. Para a instituição de fundos de qualquer natureza, é necessária a existência de prévia autorização legislativa. Natureza contábil dos fundos. São constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra o Caixa do Tesouro Nacional. Os fundos especiais de natureza contábil são constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques a serem efetuados diretamente contra o Caixa do Tesouro Nacional. Natureza financeira dos fundos. São constituídos mediante movimentação de recursos de Caixa do Tesouro Nacional para depósitos em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado, destinados a atender aos saques previstos em programação específica. Entende-se que os fundos de natureza contábil movimentam recursos somente na conta única. Já o fundo de natureza financeira, o valor é depositado em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado. Entende-se que os fundos de natureza contábil movimentam recursos somente na conta única. Já o fundo de natureza financeira, o valor é depositado em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado. Fundos de incentivos fiscais não constituem despesa para a União e não fazem parte do orçamento, figurando apenas como informações complementares ao projeto de LOA. Compreendem investimentos realizados diretamente pelas empresas optantes, que utilizam parcela dedutível do IRPJ a título de incentivo fiscal. Por isso não transitam somente na conta única. Basicamente, no fundo de natureza contábil, o valor fica retido na conta única até o momento do saque. Seria uma espécie de unidade orçamentária. Os fundos de natureza contábil movimentam recursos somente na conta única. Entende-se que os fundos de natureza contábil movimentam recursos somente na conta única. Já o fundo de natureza financeira, o valor é depositado em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo o cronograma aprovado, e movimentam recursos em outras contas correntes bancárias. Os incentivos fiscais são instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, PNDR, que visam estimular a formação do capital fixo e social nas regiões da Amazônia e Nordeste, com o objetivo de gerar emprego e renda e estimular o desenvolvimento econômico e social. É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao Fundeb para ações de combate à pandemia do novo coronavírus Covid-19. Ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da Covid-19 e os seus impactos na economia e nas finanças públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino básico para fins diversos a que ela se destina. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Título 8º, do controle da execução orçamentária. Capítulo e disposições gerais. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Capítulo 2º, do controle interno. Artigo 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3º do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade. Artigo 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. Capítulo 3º. Do controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. Artigo 82. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. Parágrafo 1º. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Parágrafo 2º. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Título 9. Da contabilidade. Capítulo e disposições gerais. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte.
Artigo 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Capítulo 2º. Da contabilidade orçamentária e financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos Créditos Adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. A dívida flutuante compreende os serviços da dívida a pagar. A dívida flutuante compreende os depósitos. A dívida flutuante compreende os débitos de tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Capítulo 3º. Da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, far-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para a determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Capítulo 4. Dos balanços. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará. O balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro. O balanço patrimonial demonstrará o ativo permanente. O balanço patrimonial demonstrará o passivo financeiro. O balanço patrimonial demonstrará o passivo permanente. O balanço patrimonial demonstrará o saldo patrimonial. O balanço patrimonial demonstrará as contas de compensação. Parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Os classificados como ativo financeiro independem de autorização orçamentária, enquanto os classificados como ativo permanente dependem de autorização legislativa. Parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária. Parágrafo 4º. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Parágrafo 5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá aos débitos e créditos, bem como os títulos de renda pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá aos bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá aos bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. Parágrafo 1. Graus valores em espécie, assim como os débitos e créditos quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. Parágrafo 3º. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Título X. Disposições finais. Artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações para fins estatísticos de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios do Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico baseado em dados orçamentários. Parágrafo 1º. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do anexo número 1. Parágrafo 2. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. Artigo 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício e até 30 de junho, os balanços do exercício anterior. Parágrafo único. O pagamento pela União de auxílio ou contribuição a Estados, municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorre de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo. Artigo 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá consultas, corrigirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas quando solicitadas e atualizará sempre que julgar conveniente os anexos que integram a presente lei. Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por essas normas.